Essa aqui é a precificação do mercado nacional Brasil, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que vocês precisam saber para precificar um projeto é o número de funcionários. Nem sempre vocês vão ter essa informação, mas existe uma forma muito simples de vocês conseguirem identificar isso. Vamos supor que uma empresa chegou para vocês, passou o nome da empresa, quero fazer a identidade de tal empresa. Vocês pegam o nome daquela empresa, vocês digitam no Google CNPJ, o nome daquela empresa. Dentre esses dados vai ter o número de funcionários também. E aí, com base no número de funcionários, vocês vão conseguir encaixar aquela empresa no próximo item, que é o porte da empresa. Como é que funciona o porte da empresa? A gente vai ter o MEI, a gente vai ter o Simples Nacional, a gente vai ter a empresa de médio porte e grande porte. Tá? Basicamente são essas que vocês mais vão atender. Cada empresa ela precisa de uma precificação diferente. Eu tinha mencionado para vocês, não lembro se foi no ano passado ou se foi nessa, quando a gente tem uma empresa pequena, por exemplo, um MEI, e a gente vai atender uma empresa uma pequena empresa, por exemplo, que já é uma empresa depois de médio porte, a gente precisa saber que a gente precisa multiplicar aquele valor. Um exemplo bem simples para vocês. Vocês vão cobrar 4 mil para um projeto, para um MEI. Ou seja, uma pessoa que acabou de abrir uma empresa, que está começando, e aí você vai cobrar esse valor, uma média de 4 mil. Você vai atender uma empresa de médio porte, você vai precisar dobrar aquele valor. Então, se você cobrava 4, você vai cobrar 8. Você vai pegar uma empresa de pequeno porte, por exemplo, você vai dobrar de novo. Então, de 8 vai ficar 16. E aí você vai atender uma empresa de grande porte, você vai mudar de 16 para 32. E assim você vai escalando o teu faturamento. Então assim, eu sempre falo, pessoal, não é interessante você praticar o mesmo preço para todas as empresas. E aí que eu respondo aquela pergunta que geralmente o pessoal faz. Guido, qual a diferença de um projeto de 5 mil para um projeto de 10 mil? Nem sempre são os itens, às vezes é o porte da empresa. Eu tenho os mesmos itens, vamos supor que são 10 itens. Esses 10 itens que eu faço para o MEI são os 10 itens que eu vou fazer para a pequena empresa. Só que o preço que eu vou praticar para o MEI é um preço e o preço que eu vou praticar para a pequena empresa é outro preço. A gente tem uma tabela da Associação de Designers de Brasília que é chamada DEGRAF. Essa tabela ela cria meio que um padrão de precificação para vários tipos de projeto. Geralmente são agências que usam aqueles valores, mas para quem é designer independente ou freelance, consegue usar aqueles valores como base, subtrair alguma porcentagem daquele valor para conseguir encaixar na sua realidade. Tá? A gente vai entender como é que isso funciona, do design independente de uma agência, como fazer essa cobrança. Pacote selecionado. Pacote selecionado, como é que funciona? Você envia os pacotes para o teu cliente, né? Um pacote mínimo, um pacote médio, um pacote avançado, com o número de peças, o número de itens, com que você entrega. Então você consegue montar esses pacotes e colocar um valor para cada pacote. Então essa é uma das formas também. Com base nesse pacote selecionado, você determina o porte da empresa através do número de funcionários, e aí você consegue fazer essa precificação de forma mais assertiva também. Beleza? Uma outra coisa que influencia muito também na precificação é prazo longo e prazo curto. Se o teu cliente tem um prazo longo, você consegue negociar um valor interessante com ele, mas se ele precisa de um projeto para ontem, como vocês com certeza já receberam esse tipo de cliente que quer o projeto para ontem, você tem que negociar um outro preço. Se você cobra 4 mil num projeto para um prazo longo, se o cliente quiser um prazo curto, você precisa acrescentar uma porcentagem, nem que seja de 25% a 30%. Tá? Então, em cima daquele valor, para conseguir entregar o projeto com um pouco mais de agilidade, ou de repente até 50%, dependendo do tamanho do cliente. Tá? Então, por exemplo, se é um cliente que você ia cobrar 4 mil e ele precisa de um prazo para ontem, você vai cobrar na média de 6 mil, né? Metade de 4, 2 mais 4, 6. E aí que é basicamente adicionar os 50% em cima do valor geral que você tinha oferecido. Tá? Atuação da empresa. Essa empresa ela vai atuar no mercado nacional ou internacional, né? A exposição que esse projeto vai ter uma exposição no mercado nacional ou no mercado internacional. Você precisa entender isso porque quando você desenvolve um projeto para uma empresa pequena, por exemplo aqui da esquina, esse mesmo projeto você vai fazer com certa complexidade. Você vai precisar sim ter uma atenção para fazer aquele projeto, mas não é uma atenção que você precisaria fazer caso fosse um projeto para uma multinacional. Então vamos supor, você vai refazer a identidade, sei lá, da Spotify. E aí você vai ter uma responsabilidade muito maior do que fazer para uma empresa menor. Você vai precisar fazer um estudo muito mais detalhado. Aquele projeto vai ser exibido no mundo inteiro. Estúdios internacionais vão ver aquele projeto e vão analisar a estrutura daquele projeto. E de repente você faz um projeto bem mais ou menos,
as grandes empresas, as grandes agências vão fazer análise daquele projeto e vão ver que, poxa, como é que a Spotify, uma empresa multinacional, vai contratar alguém para fazer um símbolo desse, cheio de falhas, cheio de erros, cheio de problemas que poderiam ser resolvidos e não foram, e a responsabilidade que você vai ter é muito maior. Então a atuação da empresa, se é nacional ou internacional, o projeto, a exposição que esse projeto vai ter, se é nacional ou internacional, precisa ser levado em consideração também. E por último aqui a gente tem você estúdio ou agência. Eu tinha mencionado para vocês, falei, pessoal, uma empresa de tecnologia aqui do Rio Grande do Sul entrou em contato com a gente e eles falaram o seguinte: Guido, a gente está pensando em refazer, a gente está pensando em criar uma identidade para um produto novo aqui da empresa, só que a gente está na dúvida se a gente contrata um freelancer para fazer algo temporário ou se a gente contrata um estúdio, uma agência para fazer algo mais definitivo, embora a gente saiba que vai ser mais caro. Então olha só a percepção que as empresas têm. O estúdio e a agência cobram mais caro, designer freelancer cobra mais barato. Eu não estou falando isso que você cobra barato, porque você pode cobrar 10 mil mesmo trabalhando como freelancer, mas não é a percepção que o cliente tem. Ele acha assim, vou contratar um freelancer para cobrar mais barato ou contrato uma agência mesmo sabendo que é mais caro, mas eu sei que pode ser algo mais definitivo, algo desenvolvido por uma equipe especializada. Então tem essa mentalidade. Aqui são só alguns itens que eu sei para vocês. Essa aula ela tem mais de 1 hora dentro da comunidade, ela é muito mais detalhada do que isso. Eu estou passando simplesmente algo bem mais simples para vocês. Aqui o Israel Almeida perguntou: posso me posicionar como estúdio mesmo sendo somente eu? Eu falei, cara, com certeza. Eu montei o estúdio em 2013 e em 2013, quando eu montei o estúdio, eu era sozinho, mas eu já me comportava como estúdio. É justamente por isso, quando você se comporta como estúdio, a probabilidade do cliente te considerar te pagar um valor bem maior é bem mais alto do que se você trabalhar sozinho. Como eu tinha mencionado, o designer freelancer para a empresa é um custo baixo e o estúdio ou agência já é um custo mais alto. Então, na cabeça do cliente, quando ele entrar no teu estúdio ou na tua agência e ele for solicitar propostas de investimento, ele sabe que vai ser um valor diferenciado de uma pessoa que trabalha sozinho, assim um freelancer no caso. Tá? Então é interessante a gente conseguir entender como funciona. Uma outra pergunta aqui: qual a diferença entre estúdio e agência? Para mim, tá? Eu não sei como é que funciona na questão de Google ou na cabeça de outras pessoas, mas para mim, uma opinião minha, eu digo que a Dinamite Criativa é um estúdio, porque no estúdio geralmente o serviço ele é mais enxuto. E eu falo que é um estúdio especializado em design. Tem estúdio especializado em 3D, tem estúdio especializado em fotografia, tem estúdio especializado em tipografia. Então o estúdio é algo mais especializado. No meu caso, a Dinamite Criativa é um estúdio especializado em design. Já a agência, que eu já atendi muitas agências, elas podem ser de várias frentes também. Por exemplo, uma agência ela pode trabalhar com design sim, mas ela também pode trabalhar com design, programação, fotografia, com marketing e filmagem. Então a agência é algo bem mais completo, bem mais robusto, e já o estúdio é algo mais especializado. Então eu gosto de falar que a Dinamite Criativa é um estúdio especializado em design. Beleza? Pessoal, alguma dúvida aí? Senão a gente vai avançando aqui. E eu vou vendo o que ainda tem mais para cá. Beleza? Vamos avançando aqui então. Pessoal, olha só. A gente tem alguns alunos aqui que eles já tiveram resultado com o método 5x. Eu vou passando bem rapidinho só para vocês entenderem. A gente tem o Gabriel Paranhos aqui, que ele diz o seguinte: hoje fechei pela primeira vez uma identidade visual por 8 mil mais 7.500 e sinto que é só o começo. Esse aqui é um dos alunos da comunidade, né, que acabou tendo resultado com o método 5x também, com essas estratégias que eu estou passando para vocês. A gente tem o Matheus Ritter aqui também, ele diz assim: acabei de fechar um projeto de 6.500, é mais do que eu jamais consegui em 3 anos de design. Fora que eu já tenho outro cliente quase fechando e isso vai me levar aos 10k. Então aqui o Matheus Ritter, ele comentou com a gente que ele já estava quase entregando o currículo de novo, já estava começando a preparar o material para entregar currículo para ir trabalhar. Quando ele conheceu o Plagiados, ele deu essa oportunidade para a gente de confiar na gente, da gente ajudar ele. E ele conseguiu pegar 6.500 num projeto e já estava fechando o outro, que já ia conseguir 10 mil de faturamento só em 2 projetos pequenos ali. E era muito mais do que ele ganhava se ele estivesse trabalhando dentro de uma agência. Beleza? A gente tem o Rafael Toledo aqui também. Ele disse: cara, o imenso prazer de informar que hoje fechei um projeto de 12 mil utilizando as técnicas, argumentações e propostas de investimento da comunidade Plagiados. Olha só. Já o Rafael Toledo já conseguiu fechar em um projeto só 12 mil. Eu desafio vocês aqui, tá no chat, quem consegue ganhar 12 mil aqui
mensal, né? Não estou nem falando por projeto. Então mensal já é difícil você ganhar 12 mil, imagina fechar 12 mil um único projeto. Então uma pessoa que consegue faturar um valor desse daqui, consegue melhorar a qualidade de vida, a gente não está falando aqui só sobre faturamento, a gente está falando de pessoas que vão conseguir dar uma condição melhor para a família, para a esposa, para o filho, para quem gosta de ajudar a mãe, né? Que é muito interessante quem gosta de ajudar a mãe, que ajude, que é bom demais. Aqui a gente tem um caso do Diego Mourão. Com plagiados eu tive a oportunidade de escalar o meu faturamento para 25k. O Diego Mourão ele tem um estúdio e esse estúdio é o seguinte, ele falou para mim agora recente que ele já estava batendo 40 mil de faturamento, eles nunca tinham conseguido isso. E esses 25k aqui ele conseguiu em 2 projetos. Fechou 2 projetos, um de 15 e um de 10 e ele já conseguiu esse faturamento de 25k. Tá? Isso só em identidade visual. A Daniela aqui perguntando, gente, qual é o nome da comunidade mesmo? O nome da comunidade é Plagiados. E eu explico lá dentro da comunidade o porquê que é plagiado. A gente estava passando um período de 2 anos atrás muito grande de plágio, tanto no Brasil quanto fora, no meu estúdio. Né? Já teve estúdio de fora da Espanha que pegou todos os projetos do estúdio e estava publicando no perfil da agência deles, dizendo que eram eles que estavam fazendo. Só que eles esqueceram de tirar a nossa assinatura e eu acabei entrando em contato com eles lá, eles acabaram tirando os projetos de lá. Fora outros projetos, paleta de cores, com todos os códigos das cores, os elementos gráficos de projetos pegava inteiro, aplicava igual. Então a gente teve muito problema de plágio e a gente resolveu pegar essa brincadeira, esse problema, e a gente resolveu criar a comunidade. E a gente criou o slogan, deixe de procurar, seja referência, ou seja, só é plagiado quem se torna uma referência. E a ideia é a gente fazer com que as pessoas que entram na comunidade também sejam referência para outras pessoas. O próprio Diego Mourão, depois que ele entrou na comunidade, os projetos do estúdio dele começou a ser vinculados e ser expostos dentro de várias plataformas internacionais, referências em design também. Beleza? A gente tem aqui o Caime França, falou o seguinte, rapaziada, acabei de fechar um material de 8K e é o mais alto que consegui até hoje. Muito obrigado pelos ensinamentos plagiados. A gente vai avançando aqui. A gente tem o caso do Ronieri Borges aqui também, ele fala o seguinte, fechei o meu primeiro projeto de 8 mil reais. Gostaria de dar um depoimento aqui. Hoje, depois de muitas reuniões e negociações, fechei um grande projeto de 8 mil reais. Beleza? Aqui, acho que eu não entendi ele. Sorry, perguntei errado. Você comentou o nome da plataforma para achar jobs. Ah, tá. O nome daquela plataforma, na verdade, é o Edologos, que foi a que eu mandei uma cliente para lá. Beleza? Lá eles cobram na faixa de 200 e pouquinho. Então, já que ela estava achando caro o projeto do estúdio, a gente manda para lá, que de lá ela volta. E ela voltou e fechou. Beleza? Vamos lá. Continuar avançando aqui. Há um ano atrás, quando eu participei do primeiro desafio no Plagiados, eu cobrava 200 a 400 reais em trabalhos de identidade visual. Após as aulas gratuitas do Plagiados, eu fui melhorando meu trabalho, enriquecendo meu Behance e no ano passado rompi a barreira de 1000k por projeto. Depois fechei 2k, a procura aumentou e eu tive muitas indicações. O design me proporcionou muita coisa no início para cá. Casar, sair de casa, sustentar minha família e conseguir dar entrada no nosso apartamento. Para quem está começando, só digo, insista até dar certo, porque vai dar certo. Agradeço ao Guido pelo esforço de trazer conteúdo direto ao ponto, sem enrolação e sem fantasiar o mercado para quem está começando. Pessoal, todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, desde a hora que eu comecei a live, vocês perceberam, eu não parei de falar um segundo, mas todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui é um conteúdo que transformou a minha vida e está transformando a vida de outras pessoas também. E eu sempre falo que a comunidade não é só faturamento, a comunidade ela tem a ver com transformar a vida das pessoas que acham que o design não pode trazer nenhum resultado, que não dá para ter sucesso no design. E tudo que eu estou mostrando para vocês nessas lives é que sim, é possível trazer a gente ter resultado no design. Hoje eu vivo 100% do design, consigo dar uma vida muito boa para minha família, a gente tem um padrão de vida muito bom e tudo graças ao design, tudo graças a tudo que eu aprendi durante 18 anos. Eu levei 18 anos para conseguir chegar onde eu estou, mas os alunos eles estão conseguindo chegar em questão de meses a ter um faturamento que eu levei anos para conseguir alcançar.